varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube, Varela Show, nosso programa de variedades, assuntos diversos, variados, né? Das 10h10 da manhã até 12 horas, né? Meio-dia, das segundas às sextas-feiras, na rádio FM Benfica. Sejam todos bem-vindos. O nosso trabalho atual consiste nos nossos vídeos, são assuntos variados, diversos. No momento, o assunto é religião. No momento, nós estamos realizando as explicações de todas da Bíblia Sagrada, o livro por excelência, jamais foi contestado, em todos os seus capítulos, versículos e todas as explicações possíveis que nós possamos levar ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Nós estamos aqui na parte do Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, chegamos já aqui. Olha que nós iniciamos lá do livro do Gênesis, né? Lá do Pentateuco, né? O primeiro livro de Gênesis. E chegamos aqui no Novo Testamento, na parte das cartas de São Paulo, né? Então a carta aos Hebreus é, na contagem normal, natural aqui da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, o livro número 19, o 19º livro, na sequência natural da Bíblia Sagrada do Novo Testamento. Então, carta aos Hebreus, Cristo é o único sacerdote verdadeiro. Nós vamos iniciar hoje, justamente, continuando, né, as explicações, já no capítulo, já na quarta parte, né, parte número 4 da carta aos Hebreus, carta de São Paulo aos Hebreus, né, carta aos Hebreus. Fé e perseverança, né, da quarta parte. Primeiro assunto, fé e testemunho, capítulo 11, capítulo 11 conta com 40 versículos. Primeiro tópico, o que é a fé? Segundo tópico, um povo que viveu da fé. Então, são justamente dois tópicos no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Vamos para as explicações do mesmo. Então, capítulo 11, versículo 1, capítulo 12, versículo 13. A morte e ressurreição de Cristo são o acontecimento de valor definitivo e absoluto. Da mesma forma, a fé em Cristo é passo decisivo na vida do homem. Doravante, o fiel está empenhado num caminho que vai até o plano encontro, até o pleno encontro com o Senhor. Em meio a tentações e provas, a perseverança cristã não é simples fidelidade ao passado, mas impulso corajoso em direção ao futuro para Deus. Capítulo 11, versículo 1. A fé é o dinamismo que impulsiona o homem a fazer história. Possuindo a firme convicção da realidade de um mundo futuro melhor, o homem jamais se conforma com as estruturas pessoais e sociais existentes. Nunca as toma por definitivas e absolutas. Essa inconformidade o leva a romper as cadeias da falsa segurança no já pronto para ser agente de novas formas de sociedade e o impele a fazer de sua vida um processo sempre
inacabado em busca da maturidade plena. Versículos 2 a 40. A fé cristã afunda suas raízes no povo do Antigo Testamento, escrevendo-a cristãos temerosos diante das perseguições. O autor mostra que eles são os herdeiros da história do povo eleito. Lendo-a, os cristãos poderão descobrir modelos de fé viva que levou o povo de Deus a construir a história em direção a Cristo. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos continuando as explicações da Carta aos Hebreus, 19º livro, 19 do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada. Na sua quarta parte, fé e perseverança, no seu primeiro assunto. Vamos agora para o segundo assunto, né? Quarta parte, fé e perseverança. O segundo assunto, o primeiro foi fé e testemunho. O segundo assunto, perseverança. Capítulo 12. Em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos no capítulo 12, não é? A carta aos Hebreus. São exatamente 29 versículos. Então, capítulo 12, primeiro tópico, no segundo assunto da quarta parte, fé e perseverança, né? Segundo assunto, perseverança. Primeiro tópico, olhos fixos em Jesus. Segundo tópico, Deus nos trata como filhos, né? Vamos agora, segundo tópico, Deus nos trata como filhos. E agora, entrando agora na quinta parte da carta aos Hebreus, endireitar os caminhos, né? Já na quinta parte vem o terceiro tópico do capítulo 12, né? Não voltem atrás. Vem o quarto tópico, não rejeitem o dom de Deus, né? São 4 tópicos no capítulo 12 da Carta aos Hebreus, né? Primeiro tópico, olhos fixos em Jesus. Segundo tópico, Deus nos trata como filhos. Terceiro tópico, já na quinta parte da Carta aos Hebreus, endireitar os campos, não voltem atrás. E o quarto tópico, não rejeitem o dom de Deus, né? Exatamente. Vamos para as explicações do capítulo 12. Capítulo 12, versículos 1 a 3. Após o exemplo de fé dos antigos, apresenta-se agora um modelo muito maior para nos estimular à perseverança. O próprio Jesus, ele sofreu até a morte de cruz e, no entanto, agora está junto de Deus, glorificado pela ressurreição. Versículos 4 a 13. Os cristãos vão sofrer por causa do testemunho que deverão dar. Muitas vezes terão até que enfrentar o martírio. Num primeiro momento, podemos achar que se trata de castigo, mas, à luz do destino de Jesus, podemos descobrir que o sofrimento e a perseguição por causa do testemunho é a maneira pela qual o Pai nos educa para percorrermos o mesmo caminho do seu Filho. Versículos 14 a 17. O autor chama a atenção dos leitores, certamente judeus convertidos, e mostra a responsabilidade deles. Não devem retornar à prática judaica de outrora. Isso esvaziaria
o dom da salvação que Deus realizou em Jesus Cristo. Versículos 18 a 29. A aliança do Sinai realizou-se dentro de um clima terrível e fascinante. Entre parênteses, conforme Êxodo 19, 20, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 11, capítulo 9, versículo 19. A nova aliança, porém, é uma realidade de paz e confiança. Chegou o tempo da presença de Deus no Cristo ressuscitado. O modo de viver de Israel é apenas uma pista para a conduta da igreja. E voltar para a religião insuficiente de ontem seria desprezar o dom de Deus, que é justo e julga continuamente a humanidade, exigindo verdade e justiça. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Nós vamos continuar, as explicações do capítulo 13, Já na quinta parte, em Endireitar os Caminhos, capítulo da Carta aos Hebreus, 19º livro 19 do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada. Capítulo 13 conta com 25 versículos, Primeiro tópico, amor de modo concreto. Segundo tópico, o verdadeiro culto. Terceiro tópico, dedicar-se ao bem de todos. Quarto tópico, conclusão, E quinto tópico, saudações. São 5 tópicos no último capítulo da Carta aos Hebreus, o capítulo 13, Vamos para as explicações. Capítulo 13, versículos 1 a 7. O amor fraterno não é puramente sentimento interior, é comportamento expresso por atitudes concretas dentro e fora da comunidade. Hospitalidade, solidariedade com os presos e os torturados, respeito na vida matrimonial, espírito de partilha. O versículo 7 mostra que os dirigentes cristãos ensinavam a palavra de Deus e a confirmavam com testemunho que muitas vezes lhes trouxe a morte, e assim eles se tornaram exemplo e estímulo para a comunidade. Versículos 8 a 16. Por seu testemunho na vida e na morte, Jesus Cristo tornou-se o modelo para a realização definitiva do mundo humano. A tarefa dos cristãos é continuamente redescobrir Jesus e apresentá-lo como ideal concreto para a própria geração. Fora de Jesus, nada é absoluto e definitivo. O mundo humano precisa ter os olhos fixos em Jesus, a fim de criticar o presente e o passado e assim criar novos momentos históricos. O verdadeiro culto dos cristãos a Deus é o louvor, que o reconhece como Deus e ao mesmo tempo relativizar tudo o mais em relação ao próximo. Esse culto consiste na partilha e na solidariedade. Versículos 17 a 19. Na comunidade, a função dos dirigentes é dedicar-se ao bem de todos. Disso, eles terão que prestar contas. Nesse sentido, deve haver colaboração de todos. Versículos 20 a 21. O autor resume as ideias e preocupações fundamentais do seu escrito, apresentando um desejo em relação aos leitores e um louvor a Jesus Cristo. Versículos 22 a 25. Estes versículos constituem provavelmente um bilhete anexo recomendando a leitura do mesmo pela comunidade. Glória a Deus, aleluia, amém. Concluímos aqui, meus irmãos, a leitura da Carta aos Hebreus, no seu capítulo 13, em todos os seus capítulos, em todos os seus versículos, e todas as explicações possíveis nós levamos ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Voltaremos no próximo vídeo com a Carta de São Tiago, o 20º livro do Novo Testamento, a fé e a prática da justiça. Até lá. Felicidades e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades.